Começamos a aula de hoje pela correção da atividade proposta na aula de ontem. A primeira questão pedia para calcular o comprimento da corda obtida com a interseção da reta x mais y igual a 8, com a circunferência x mais 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 49. Bem, se eu tenho uma corda numa circunferência, isso quer dizer que essa reta ela é secante à circunferência e, portanto, vai cortar a circunferência em dois pontos. A corda a que se refere a questão é aquele segmento de reta que você vai obter ligando os dois pontos em que a reta corta a circunferência. Como eu quero saber o comprimento dessa corda, eu tenho que primeiro descobrir quais as coordenadas dos dois pontos que interseccionam a reta com a circunferência. Quando eu souber as coordenadas desses dois pontos, aí eu pego e calculo a distância entre eles. A distância entre eles será o comprimento da corda que a questão está pedindo. Então, primeiro, para calcular as coordenadas desses dois pontos, eu tenho que, na equação da reta, que é a que está mais simples, isolar uma das letras, isolar uma das incógnitas e substituir na equação da circunferência, para poder encontrar esse valor. Bem, é isso que eu vou fazer agora. Eu isolei o y na equação da reta, ficou y igual a 8 menos x. Então agora eu vou na equação da circunferência e onde tem y eu vou substituir por 8 menos x. Então vai ficar x mais 4 ao quadrado mais 8 menos x, que é o valor do y, menos 5 ao quadrado, igual a 49. Como 8 menos 5 dá 3, então fica x mais 4 ao quadrado mais 3 menos x ao quadrado, igual a 49. Resolve aí de maneira num rascunho esses quadrados. Resolvendo x mais 4 ao quadrado, vai dar x ao quadrado mais 8x mais 16. E resolvendo também num rascunho, 3 menos x ao quadrado vai dar 3 ao quadrado menos 6x mais x ao quadrado. Esse 49 que estava no segundo membro passa para o primeiro com o sinal trocado, menos 49 igual a 0. Então agora eu vou juntar os termos semelhantes. X ao quadrado com x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 8x menos 6x dá 2x. 16 com mais 9 dá 25. Menos 49 dá menos 24, igual a 0. Bem, nós chegamos numa equação do segundo grau. Eu vou dividir todos os coeficientes dela por 2, vou dar uma simplificada, e acharei a equação x ao quadrado mais x menos 12 igual a 0. Essa equação do segundo grau, eu posso resolver ela de cabeça, eu posso resolver ela por delta e bhaskara, escolho aí como vocês vão preferir resolvê-la. Resolvendo, não interessa de que forma, nós encontraremos como raízes dessa equação do segundo grau o x1 igual a menos 4 e o x2 igual a 3. Então, esse x1 e esse x2 são as abscissas dos dois pontos onde a reta corta a circunferência. Só que eu quero saber os dois pontos, então vou ter que saber o y também. Tome agora o y que estava isolado, y igual a 8 menos x, e vá substituindo o x por menos 4, depois substitui o x por 3. Bem, quando eu substituir por menos 4, vai ficar o y1 igual a 8 menos o menos 4. Como menos e menos é mais, então vai ficar 8 mais 4, que é 12. Então você já tem que quando o x é menos 4, o y é 12. Ok, substituindo agora o 3, né? Do mesmo jeito, vai ficar y2 igual a 8 menos 3. y2 igual a 5. Isso quer dizer que quando o x é 3, o y é 5. Daí então nós temos como pontos de intersecção dessa reta com essa circunferência os pontos de coordenadas menos 4 e 5 e 3 e 5. Continuando, agora eu vou calcular o comprimento da corda, calculando a distância entre esses dois pontos. Vamos pegar aí a fórmula da distância entre dois pontos, da forma como a gente já conhece, e vamos substituir os valores. O x2 é 3, menos, o x1 é menos 4, tudo isso ao quadrado, mais o y2 é 5, menos o y1, que é 12, ao quadrado. Resolvendo aí os parênteses,
Menos e menos dá mais, então no primeiro parêntese vai ficar 3 mais 4 ao quadrado, mais, no segundo parêntese, 5 menos 12 ao quadrado. 3 mais 4 dá 7 ao quadrado, 5 menos 12 dá menos 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, menos 7 ao quadrado também é 49. Somando 49 com 49, é claro que vai dar 98. Mas como eu vou ter que tirar a raiz, eu vou colocar quebrado, vou colocar já fatorado. 49 mais 49 dá 49 vezes 2. Contrário da potência é a raiz, então a distância vai ser a raiz quadrada de 49 vezes 2. A raiz quadrada de 49 é 7 e o 2 fica na raiz. Portanto, a distância entre os dois pontos de intersecção, que equivale ao comprimento da corda, ela é 7 raiz quadrada de 2. A segunda questão. Determine a equação geral da circunferência de centro de coordenadas 9 e 2, sabendo que a reta y igual a 3x menos 5 é tangente a ela. Para determinar a equação da circunferência, eu tenho que ter o centro, tenho que ter a medida do raio dela. Essa questão ela só nos dá a medida do centro, as coordenadas do centro da circunferência. Nós não sabemos quanto é o raio dela. Só que eu devo observar que essa circunferência é tangente à reta. Como a circunferência é tangente à reta, a distância do centro da circunferência até a reta é igual ao raio. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular a distância do centro da circunferência até essa reta e com isso eu vou obter o valor do raio. Tendo o valor do raio, eu posso finalmente fazer a equação da circunferência que a questão está pedindo. Bem, eu tenho que organizar primeiro a equação da reta para ela ficar na forma geral, porque eu só posso calcular a distância entre um ponto e uma reta se a reta estiver na forma geral. Para deixá-la na forma geral, é só pegar o y, jogar para o lado do 3x menos 5, isso ele vai com o sinal trocado, e igual a zero. Então fica 3x menos y menos 5 igual a zero. Pega aí a fórmula então da distância entre ponto e reta e vá substituindo. O a na equação da reta é quem está antes do x, que é 3. O x do centro é 9, então vai ficar 3 vezes 9. O b é quem está antes do y, que é menos 1. O y do centro é 2, então fica menos 1 vezes 2. E o c é menos 5. Tudo isso sobre a raiz quadrada de o a é 3 ao quadrado, mais o b, que é menos 1 ao quadrado. Resolvendo, 3 vezes 9, 27. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 5. Sobre a raiz de 3 ao quadrado é 9, menos 1 ao quadrado é 1. Desse modo, então, o raio, lembrando aí que o valor da distância corresponde ao valor do raio, já que a reta é tangente, o raio vai ficar o módulo de 27 menos 2 menos 5 dá 20. Então vai ficar módulo de 20 sobre a raiz de 9 mais 1, que é a raiz de 10. O módulo de 20 é 20, então fica raio igual a 20 sobre raiz de 10. Racionalizo o denominador, multiplicando numerador e denominador pela raiz de 10. Desse modo, então, o raio vai ficar 20 vezes a raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10. Então, o raio é 20 raiz de 10 sobre 10, porque a raiz de 10 vezes a raiz de 10 dá a raiz de 100, que é 10. Eu vou pegar agora 20 dividido para 10 dá 2, portanto, o raio dessa circunferência vai dar 2 raiz de 10. Encontramos o raio. Desde o começo nós já tínhamos o centro da circunferência, que tem coordenadas 9 e 2. Então, pegando esse raio e já sabendo o centro da circunferência, eu posso determinar a equação da circunferência. Pega aí a forma geral da equação da circunferência, substitua o x do centro por 9, o y do centro por 2 e o raio por 2 raiz de 10. Resolvendo os quadrados, faça aí num borrão do lado, num rascunho, x menos 9 ao quadrado dá x ao quadrado menos 18x mais 81. Y menos 2 ao quadrado dá y ao quadrado menos 4y mais 4. E agora 2 raiz de 10 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, raiz de 10 ao quadrado é raiz de 100, que é 10. Então vai ficar 4 vezes 10. Juntando agora os termos semelhantes, mas inicialmente resolvendo 4 vezes 10, que dá 40. Agora sim eu jogo 40 para o primeiro membro.
com o sinal trocado, igual a zero, e vou juntar os termos semelhantes e vou montar e organizar a equação da circunferência. Então repete x ao quadrado mais y ao quadrado, repete menos 18x menos 4y, junta 81 com mais 4 dá 85, 85 menos 40 dá mais 45, igual a zero. Portanto, está aí a equação da circunferência que a questão estava pedindo nessa questão. A terceira, os pontos de intersecção de uma reta secante à circunferência de centro 3 e menos 2 são A, de coordenadas menos 1 e menos 4, e B, de coordenadas 5 e 2. Então, nós temos aí o centro da circunferência, 3 e menos 2, e a questão está me dizendo que essa circunferência ela é secante a uma reta, secante à reta desses dois pontos A e B. Determine a equação reduzida dessa reta e dessa circunferência. Vamos pensar um pouco. Como a gente tem os pontos por onde a reta passa, que são os pontos de intersecção, eu posso determinar a equação da reta pelo determinante. A gente sabe que toda vez que eu tenho dois pontos por onde uma reta passa, eu monto o determinante com as coordenadas desses dois pontos e com isso eu consigo descobrir a equação da reta. É isso que eu vou fazer. Montando o determinante, x, y na primeira linha, menos 1 e menos 4, que são as coordenadas do A na segunda linha, 5 e 2, que são as coordenadas do B na terceira linha, a terceira coluna preenche tudo com 1, igual a zero. Resolvendo esse determinante, aí na primeira coluna sobe o 5, baixa o menos 1, sobe o 5, baixa o x, na terceira coluna sobe o 1, baixa o 1. Agora eu vou resolver. Quando eu pego aí os produtos da esquerda para a direita, 5 vezes y vezes 1 dá 5y, x vezes menos 4 vezes 1 dá menos 4x, menos 1 vezes 2 vezes 1 dá menos 2. Pegando agora o produto da direita para a esquerda, tem que trocar o sinal, lembrem disso. Menos 1 vezes y vezes 1 dá menos y, troco para mais y. 5 vezes menos 4 vezes 1 dá menos 20, troco para mais 20. X vezes 2 vezes 1 dá 2x, troco para menos 2x, igual a zero. Lembrando que eu igualo a zero desde a montagem do determinante, porque esses dois pontos A e B, mais o ponto arbitrário x, y, eles estão sobre uma reta. Se eles estão sobre uma mesma reta, eles são alinhados. Sendo alinhados, o determinante tem que ser igualado a zero. Bem, para a gente obter a equação reduzida, eu vou deixar y no começo e jogar quem não é y para o final. Então vai ficar 5y mais y no começo. Lá para o final, para o segundo membro, o menos 4x vai positivo, o menos 2 vai positivo, o 20 vai negativo, o menos 2x vai positivo. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. 5y mais y dá 6y, 4x mais 2x dá 6x, 2 menos 20 dá menos 18, igual a zero. Vou agora dividir todo mundo por 6 para dar uma simplificada nessa expressão anterior. Então eu obtenho a equação reduzida da reta, que é y igual a x menos 3. Bem, além da equação reduzida da reta, a questão pedia também a equação da circunferência. Para que eu saiba, para que eu determine a equação da circunferência, como eu já tenho o centro, eu terei que determinar o raio, porque só pode se fazer a equação de circunferência tendo o centro e raio. O que é que eu faço para encontrar o raio? Eu posso calcular a distância do centro a qualquer um dos dois pontos de interseção da reta com a circunferência, ou ao ponto A ou ao ponto B. Por que que isso vai me dar o raio? Porque o ponto de interseção da reta com a circunferência está na borda da circunferência. Então, na hora que eu calcular a distância do centro dela até esse ponto que está na borda, eu terei então o valor equivalente ao valor do raio. Logo, é isso que nós vamos fazer, né? Bem, eu vou aqui calcular a distância até o ponto B. Eu poderia calcular até o ponto A, mas eu utilizei como exemplo até o ponto B, para a gente evitar trabalhar com sinais negativos. O ponto A ele tem coordenadas negativas. Então eu vou calcular a distância do centro até o ponto B, e com isso eu obtenho o valor do raio. Pega aí a fórmula da distância entre dois pontos e vamos substituindo. Como a distância fará o papel do raio, troca aí pelo R. O x do segundo ponto é 3, o x do primeiro é 5.
então 3 menos 5 ao quadrado. O y do segundo ponto é menos 2, o y do primeiro é 2, então menos 2 ao quadrado. 3 menos 5 dá menos 2 ao quadrado, menos 2 dá menos 4 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 ao quadrado é 16, somando dá 20. Bem, se eu quisesse parar aqui, r ao quadrado igual a 20, eu poderia, porque o que eu vou precisar lá para determinar a equação da circunferência não é do raio, é do quadrado do raio. E a gente está obtendo aí que o quadrado do raio é 20. Mas eu vou continuar um pouco mais só para a gente saber realmente quem é o raio. Bem, então o raio é a raiz quadrada de 20. Eu vou fatorar esse 20 em 4 vezes 5. Então o raio vai ficar, a raiz de 4 é 2 e o 5 fica na raiz. Portanto, nós temos 2 raiz de 5 como sendo o raio dessa circunferência. Tendo o centro, tendo o raio, eu posso finalmente determinar a equação reduzida da circunferência. Está aí a forma geral da equação da circunferência. Lembrando que o x do centro é 3, o y do centro é menos 2 e o quadrado do raio é 20, substituindo eu chego nessa expressão. Bem, trabalho os sinais, y menos o menos 2, menos e menos dá mais, então vai ficar y mais 2. Portanto, a equação reduzida da circunferência é x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 20. E dessa forma nós terminamos de resolver, de corrigir essa questão. A quarta questão, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. No plano cartesiano, a reta tangente à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8. Ela é tangente no ponto P de coordenadas 2 e 2. Ela intersecta a reta de equação y igual a 2x em que ponto? Vamos entender com calma. Eu tenho uma circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8. Essa circunferência ela é tangente a uma reta. Ela é tangente a uma reta no ponto de coordenadas 2 e 2. Aí eu estou querendo saber o seguinte. Essa reta que é tangente à circunferência no ponto de coordenadas 2 e 2. Ela vai cortar a reta y igual a 2x. Em que ponto? Eu só posso descobrir onde é que essa reta, tangente à circunferência, corta a reta de equação y igual a 2x se eu tiver a equação da reta tangente à circunferência. Para obter a equação da reta tangente à circunferência, como eu tenho um ponto por onde ela passa, que é o ponto P, o ponto de tangência, tendo um ponto por onde ela passa, eu tenho que ter o coeficiente angular dela. E aí como é que eu obtenho o coeficiente angular da reta tangente à circunferência? Basta que a gente lembre que no ponto de tangência, toda reta que é tangente a uma circunferência, no ponto de tangência ela é perpendicular ao raio da circunferência. Se ela é perpendicular ao raio da circunferência, eu posso descobrir no ponto de tangência, que é o ponto P, qual é o coeficiente angular do raio da circunferência. Sabendo o coeficiente angular do raio da circunferência e sabendo que ele é perpendicular à reta tangente, eu descubro o coeficiente angular da reta tangente. Tendo esse coeficiente angular da reta tangente e tendo o ponto 2 e 2, que é o ponto de tangência, eu descubro a equação dela da reta tangente. Sabendo a equação da reta tangente, eu faço a intersecção com a outra reta. Então são esses cálculos, é esse raciocínio que nós vamos ter que seguir. Para determinar qual é o coeficiente angular do raio dessa circunferência no ponto de tangência, eu tenho que perceber dois pontos que fazem parte desse raio, ou dois pontos que ligando a gente obtém esse raio. Esses dois pontos é o centro da circunferência e o ponto de tangência. Porque como o raio ele liga o centro a um ponto da borda, na hora que eu pegar o centro da circunferência e o ponto onde a reta é tangente à circunferência, eu tenho aí a medida do raio. Para descobrir quanto é que vale o coeficiente angular dele, esse coeficiente angular que eu vou chamar aí de M', se eu tenho dois pontos por onde uma reta passa, por onde um segmento de reta passa, para descobrir o coeficiente angular, é só você pegar o y do segundo menos o y do primeiro, dividido pelo x do segundo ponto, menos o x do primeiro. Então o M', que é o coeficiente angular da reta suporte do raio nesse ponto de tangência, vai ficar 2 menos 0.
2, que é a coordenada do ponto P, e 0, que é a coordenada do centro, dividido por 2 menos 0. 2 menos 0 dá 2, então vai ficar 2 dividido para 2, que é 1. O que eu quero com isso? O que eu estou concluindo com isso? Eu estou dizendo que no ponto de tangência, a reta suporte do raio da circunferência, ela tem coeficiente angular 1. E para que serve esse coeficiente angular? Porque eu vou lembrar agora que a reta tangente ao raio, ela é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Se ela é perpendicular, vamos lembrar que duas retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma delas é menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Como aí a gente vai ter que a reta tangente é perpendicular ao raio, e como o raio tem coeficiente angular 1, o coeficiente angular da reta tangente vai ficar menos 1 sobre 1, ou seja, menos 1. Bem, eu descubro com isso o coeficiente angular da reta tangente à circunferência, e eu já era dado na questão o ponto de tangência, que é o ponto de coordenadas 2 e 2. Então, tendo o coeficiente angular e o ponto, eu posso determinar qual é a equação dessa reta. Lembrando que m é igual a y menos y1 sobre x menos x1 para determinar a equação da reta. O m é menos 1, o y repete porque ele vai ser o valor arbitrário, menos o y do ponto de tangência é 2, sobre x menos o x do ponto de tangência, que é 2 também. Faça aí produto dos meios pelos extremos. Então, 1 vezes y menos 2 dá y menos 2. E menos 1 vezes x menos 2 vai trocar o sinal, vai ficar menos x mais 2. Bem, agora, como eu quero a equação reduzida da reta, para obter a equação reduzida, eu jogo menos 2 para o outro lado com o sinal trocado. Vai ficar y igual a menos x mais 2 mais 2. Ou seja, y igual a menos x mais 4. Obtivemos então a equação da reta tangente à circunferência no ponto de coordenadas 2 e 2. Mas a questão ainda não acabou. Eu quero saber onde é que essa reta tangente à circunferência vai intersectar, vai cortar a reta de equação y igual a 2x. Como aí nós já temos o y isolado nas duas equações, é só pegar e igualar. Igualando então, vai ficar 2x igual a menos x mais 4. Jogo o x para o começo, então 2x mais x igual a 4. Isso quer dizer que 3x é igual a 4. Portanto, o x é igual a 4 sobre 3. Esse x igual a 4 sobre 3 é a abscissa do ponto de intersecção das duas retas. Mas eu quero saber o ponto inteiro, eu quero saber o x e o y. Então agora eu pego qualquer uma das duas equações, eu vou pegar y igual a 2x, que é mais simples, e vou substituir o x pelo x da intersecção, que é 4 sobre 3. Então vai ficar y igual a 2 vezes 4 sobre 3. Lembrando que 2 vezes 4 é 8, portanto o y é 8 sobre 3. Assim, no ponto de intersecção das duas retas, o x é 4 terços e o y é 8 terços. Quinta questão. Determine em qual ponto a reta R de equação menos x mais y menos 6 igual a 0 é tangente à circunferência lambda, de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 18 igual a 0. Se eu quero saber qual é o ponto de tangência, se eu quero saber qual é o ponto onde é que a reta toca a circunferência, é só a gente pegar a equação da reta, que é a mais simples, isola uma das letras, isola a que vocês quiserem, e substitui na equação da circunferência. Bem, eu peguei e isolei na equação da reta o y. Então ficou y igual a 6, ou igual a x mais 6. Pega esse y e substitui agora na equação da circunferência. Onde tiver y, coloca x mais 6. Vai ficar x ao quadrado mais x mais 6 ao quadrado menos 18 igual a 0. Resolvendo, x menos 6 ao quadrado é x ao quadrado mais 12x mais 36. E repete o restante. Junte aí os termos semelhantes. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Repete o mais 12x. 36 menos 18 dá 18, igual a 0. E agora só simplifica essa equação do segundo grau, dividindo todos os coeficientes por 2. Então eu obtenho, de maneira mais simples, a equação x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. Resolve essa equação do segundo grau, resolve aí por delta e bhaskara, por exemplo. Você vai perceber que ela só tem uma raiz real,
que o delta dela vai dar igual a 0, e essa raiz real é igual a 3. Bem, como ela só tem uma raiz real, isso para nós não é novidade. Na verdade, só era para ser uma raiz mesmo. Porque como a reta ela é tangente à circunferência, ela tem que tocar a circunferência em apenas um ponto. Por isso que só deu uma resposta. Se ela fosse secante à circunferência, ela tocaria em 2 pontos e daria 2 respostas. Encontrei o x, que é menos 3. Agora pegue a equação na forma já simplificada, y igual a x mais 6, e vamos trocar o x por menos 3. Vai ficar y igual a menos 3 mais 6, ou seja, y igual a 3. Desse modo, então, o ponto onde a reta toca a circunferência, que é o ponto de tangência, é o ponto de coordenadas menos 3 e 3. Com isso, então, a gente finaliza a correção da nossa atividade. A continuação da aula será daqui a pouco, onde a gente vai explicar o próximo tópico, que é posição relativa entre duas circunferências.